A história de Salomão é bastante triste, uma das maiores decepções na Bíblia. Quando Salomão ascendeu ao trono, talvez com apenas 20 anos, ele tinha uma grande promessa e recebeu grandes oportunidades. No entanto, o relato final de sua vida é, na verdade, um relato de decepção. Filho do rei Davi e Batseba, Salomão foi criado em um palácio cheio de conflitos. Sentou-se na primeira fila assistindo enquanto seus irmãos mais velhos, Aminon e Absalão, conspiravam entre si, causando desentendimentos e desavenças no reino de Davi. Enquanto Davi estava em seu leito de morte, seu irmão Adonias se declarou rei, assumindo o trono. Porém, o profeta Natã e as rápidas ações de Batseba asseguraram o direito de Salomão ao trono, e Salomão se tornou rei. Seu pai Davi, pouco antes de morrer, deu um encargo a Salomão, seu filho. 1 Reis 2:1-4. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for, e o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. Seu pai deu a ele um discurso de despedida, onde basicamente disse para viver para o Senhor. Um conselho sábio para o jovem. Salomão parece ter seguido esse conselho. 1 Reis 3:3. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, exceto que nos altos oferecia sacrifícios e queimava incenso. Neste ponto de sua vida, o coração de Salomão estava voltado para o Senhor. 1 Reis 3:5. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão durante a noite, em um sonho, e disse: Peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Deus frequentemente se comunicava com os israelitas por meio de sonhos no Antigo Testamento. Atualmente, o Senhor se comunica predominantemente conosco por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Deus se aproximou de Salomão e disse: Pede o que quiseres que eu te darei. Ele praticamente concedeu a Salomão um cheque em branco e perguntou: Qual é o seu desejo? Imagine se o Senhor te despertasse no meio da noite e dissesse: Peça-me o que quiseres. O que você responderia? Sua resposta verdadeira revelaria muito sobre você. Já pensou quantas coisas Salomão poderia ter pedido a Deus naquele momento? Isso mesmo, ele poderia ter pedido qualquer coisa a Deus. Porém, naquele instante Salomão pediu a Deus por sabedoria. Ele pretendia ser um governante justo. A resposta de Salomão deixou Deus extremamente satisfeito. Como resultado dessa oração, Salomão se tornou o homem mais sábio que já existiu e também um dos homens mais prósperos da história. 1 Reis 3, 7 e 15. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: Já que você pediu isso e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai, Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão.
Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Salomão foi um rei notável e um gestor excepcional. No 4º ano de seu reinado sobre Israel, no mês de Zife, o 2º mês, Salomão iniciou a construção do templo do Senhor, após os israelitas terem saído do Egito. O templo que ele construiu tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico na frente do salão principal se estendia por toda a largura do templo, isto é, 20 côvados, projetando-se 10 côvados além do templo. Ele criou aberturas estreitas e altas nas paredes do templo, no salão principal e no santuário interno. Ao redor da estrutura do edifício, ele construiu salas laterais. Os andares tinham larguras diferentes. O primeiro tinha 5 côvados, o segundo 6 e o terceiro 7. Para impedir que algo fosse inserido nas paredes do templo, foram feitas saliências externas. Durante a construção, apenas blocos talhados na pedreira foram utilizados, sem que se ouvisse martelo, cinzel ou qualquer ferramenta de ferro. A entrada para o nível mais baixo situava-se no lado sul do templo. Uma escadaria conectava-o ao nível intermediário e deste ao terceiro. Assim, a construção foi concluída, sendo coberta com vigas e tábuas de cedro. As salas laterais, estendendo-se por todo o templo, tinham cada uma 5 côvados de altura e eram conectadas ao templo por vigas de cedro. A oração de dedicação de Salomão foi grandiosa. Ele ergueu-se diante do altar do Senhor, diante de toda a congregação de Israel, estendendo suas mãos ao céu e proclamou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus acima ou na terra abaixo, que mantens tua aliança de amor com teus servos, que te seguem de todo o coração. Salomão rogou pelo cumprimento das promessas feitas a seu pai Davi e reconheceu que nem mesmo os céus ou o templo poderiam conter Deus, mas suplicou para que Deus ouvisse e perdoasse as orações feitas naquele lugar. Porém, Salomão cometeu 2 grandes pecados contra Deus. Em 1 Reis 11:1, o rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, sidônias e etéias. Seu envolvimento com mulheres estrangeiras antecipou problemas futuros. Muitos desses casamentos eram acordos políticos, mas a imoralidade também foi claramente um fator. Milhares de mulheres disputavam sua atenção. Imagine a surpresa quando todos esses parentes por afinidade apareciam. O exemplo de Salomão propagou uma cultura de imoralidade no reino. Em 1 Reis 11:3-7, é relatado que ele teve 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas. Essas mulheres o desviaram dos caminhos de Deus. Com o passar do tempo, suas esposas o levaram a adorar outros deuses, e seu coração não permaneceu completamente dedicado ao Senhor, seu Deus, como o de seu pai, Davi. Ele passou a seguir Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o detestável deus dos Amonitas. Salomão desagradou ao Senhor, não seguindo completamente seus caminhos, assim como seu pai Davi havia feito. Ele ergueu um altar para Quemós, a divindade abominável dos Moabitas, em um monte a leste de Jerusalém. Os deuses repugnantes de Moabe e Amon, trazidos por essas mulheres estrangeiras, persuadiram Salomão a participar de rituais pagãos, muitos deles de natureza promíscua. Isso tudo foi feito em nome da tolerância, mas introduziu a idolatria no cerne da nação do povo de Deus e desviou o coração do rei de Deus. 1 Reis 11:7-14. Então, Salomão ergueu um altar para Quemós, a abominação dos Moabitas, numa colina a leste de Jerusalém, e outro para Moloque, a abominação do povo de Amon. Ele repetiu isso para todas as suas esposas estrangeiras, que queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Isso irritou profundamente o Senhor, pois o coração de Salomão se afastou do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Mas Salomão desobedeceu ao que o Senhor havia ordenado. Por isso, o Senhor disse a Salomão que, por agir assim e não manter a aliança e os estatutos ordenados, o reino seria tirado de suas mãos e dado a um servo. Contudo, isso não ocorreria durante a vida de Salomão, por causa de seu pai Davi.
Uma tribo seria dada a seu filho por causa de Davi e de Jerusalém, a cidade escolhida por Deus. O Senhor ergueu adversários contra Salomão, como Hadade, o Edomita, descendente do rei de Edom. Os pecados de Salomão o fizeram sofrer em seus últimos anos, e Deus começou a levantar inimigos contra ele. 1 Reis 11, 23, 26. Deus levantou contra Salomão ainda outro adversário, Rezon, filho de Eliadá, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Pois ele ajuntara a si homens, e se fizera capitão de uma tropa quando Davi matou os de Zebá, e indo-se para Damasco, habitaram ali, e fizeram-no rei em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isto além do mal que Hadade fazia. Detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Também Jeroboão, filho de Nebate, efrateu de Zeredá, servo de Salomão, cuja mãe era viúva, por nome Zeruá, levantou a mão contra o rei. 1 Reis 11, 41, 43. Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel por 40 anos. Após sua morte, foi sepultado na cidade de seu pai Davi. Seu filho, Roboão, sucedeu-o como rei. A melancolia generalizada está claramente presente nos livros Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes, todos escritos por Salomão. Com o passar dos anos, ele percebeu que seu reinado havia mergulhado na imoralidade e idolatria, aguardando apenas o momento de prestar contas a Deus pela existência desprovida de sentido que levou. Eclesiastes retrata a vida debaixo do sol, sem um vínculo com o Criador. Salomão compartilhou nesse livro todas as tentativas em sua busca pela felicidade, semelhantes ao que as pessoas fazem hoje. Ele buscou conhecimento, mas descobriu que é possível ter a mente repleta e o coração vazio. Eclesiastes 1,17 mostra o autor dedicando-se a compreender sabedoria, loucura e insensatez, concluindo que essa busca é tão vã quanto correr atrás do vento. Em seguida, no Eclesiastes 2,1, o autor reflete sobre a busca por prazeres e entretenimentos para encontrar a verdadeira satisfação, mas percebe que também isso é vazio. Mesmo cercado por risos e prazeres, ele destaca que considerar uma grande festa como atalho para a alegria na vida é equivocado sobre o verdadeiro propósito de viver. O Salmo 16:11 ressalta que alegria e prazer genuínos estão na presença de Deus, sugerindo que a busca por contentamento está ligada a um relacionamento com Ele. Ao longo do livro, Salomão experimenta luxo, prazeres físicos, acumulação de riquezas e construções extravagantes. Contudo, ele conclui que nada disso trouxe uma satisfação duradoura. Mesmo após adquirir grande riqueza e desfrutar de todos os prazeres, ele reconhece que tudo é vaidade, um esforço fútil, sem significado verdadeiro, debaixo do sol. No final, ele reconhece que a verdadeira fonte de contentamento está no relacionamento com Deus, como expresso em Eclesiastes 12:1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Esses versículos refletem a jornada de Salomão em busca de significado e a verdadeira fonte de alegria e propósito na vida. Agora quero pedir sua ajuda. Se você gostou deste conteúdo, por favor, deixe seu like e nos ajude a continuar trazendo mais conteúdos como este. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para ser avisado sempre que sair vídeo novo por aqui. Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus e até nosso próximo encontro.